Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meus irmãos, hoje eu quero chamar a atenção de todos vocês para um vídeo a qual eu vou estar colocando em instantes aqui. É um vídeo de uma irmã que tem por nome Silene Abrantes. Meus irmãos, essa irmã ela vai estar contando uma grande experiência. Na verdade, é uma grande visão que Deus deu a ela. E quando ela teve essa visão, meus irmãos, ela pediu confirmação a Deus se realmente era algo que vinha da parte do Senhor. E ao pedir, meus irmãos, essa confirmação, o Senhor confirmou a ela através da sua palavra. E logo após essa confirmação, ela teve uma outra visão, meus irmãos, que eu confesso para vocês que eu fui extremamente impactado por Deus, senti muita presença do Senhor através da experiência que Deus deu a ela. Então, meus irmãos, eu peço que vocês não saiam desse vídeo, assista até o final, porque é um relato verídico, meus irmãos. Vocês vão ver, meus irmãos, que é notório a presença de Deus através do relato, da experiência que essa irmã vivenciou. Então, meus irmãos, não saiam desse vídeo, assista até o final, porque o Senhor tem falado, o Senhor tem anunciado através dos seus profetas que a sua vinda está próxima. Só não ver quem não quer, meus irmãos, que os dias a qual estamos vivendo são os últimos dias da igreja sobre essa terra. Preste atenção, meu irmão, ouça só o que Deus mostrou a ela. Queridos, a paz do Senhor, eu venho nesse instante para compartilhar com vocês uma experiência que eu vivi com o Senhor Jesus. Para quem não me conhece, eu me chamo Silene e há 25 anos o Senhor me chamou com a sua graça, Ele me abraçou com seu favor, com seu amor. E durante esse tempo eu tenho vivido a minha vida buscando cada dia o Senhor, porque tenho reconhecido a minha necessidade dele. E então, queridos, o que eu quero compartilhar neste momento com todos vocês é exatamente um momento de oração, né? Como graças a Deus, costumeiramente faço, né? Tenho os meus momentos com o Senhor. E então aconteceu que no dia 31, 3 horas da tarde, eu entrei no meu quarto, fechei a minha porta e fui ter o meu a sós com o Senhor. E quando eu já estava prestes a terminar aquele momento, queridos, eu estava com os meus joelhos inclinados mesmo, sabe? Eu estava ali buscando o Senhor, eu estava conversando com Deus. E quando eu estava terminando, eu ouvi, sabe, uma voz que falou comigo dizendo: diga ao meu povo que acenda as lamparinas, porque eu estou voltando. Há uma bandeira a ser colocada no mais alto cume. Glória a Deus. E ouvi em seguida uma voz que dizia: olhe. E quando eu olhei em direção da voz, eu vi, queridos, muito nitidamente, sabe, muito claramente, um ser assentado pela posição. Eu vi que estava assentado. E olhei, tinha um birô, uma folha e uma caneta na mão deste ser. Ele estava escrevendo. E ouvi uma voz que dizia: estou escrevendo as últimas linhas. E quando eu olhei, eu vi que ele escrevia no finalzinho da folha. E então parou, a visão foi até aí. E eu me levantei, fui para a janela do meu quarto e, sem abrir a minha boca, queridos, eu no meu coração pedi ao Senhor: Senhor, confirma a visão, Deus. Fala comigo de maneira, Senhor, que quando for o momento
de falar, de passar para o teu povo, Deus, a respeito desta visão tão profunda para mim. Fala comigo, me dá uma confirmação, Deus. Pedi ao Senhor com todo o meu coração. E quando eu terminei aquele momento assim de súplica, o Senhor disse: vá para a minha palavra, porque lá falarei contigo. E a minha Bíblia, queridos, estava fechada em cima da cama do jeito que ela está aqui. Ela estava fechada na cama, eu voltei, dobrei os meus joelhos e disse: Senhor, aqui está a tua palavra. Fala, Senhor, confirma esta visão. Queridos, para a honra, para o louvor, para a glória do Senhor. Quando eu abri a Bíblia, a palavra do Senhor estava fechada, eu abri do jeito que eu abri a palavra. A ponta do dedo veio firmada exatamente no verso 4, ou no versículo 4, do livro do profeta Ezequiel, no capítulo 40 e no versículo 4. E ao fixar da ponta do meu dedo exatamente nesse versículo, eu pus os meus olhos e rapidamente li. E vejam o que diz a palavra do Senhor. E disse-me o homem: filho do homem, vê com os teus olhos e ouve com os teus ouvidos, e põe no teu coração tudo quanto eu te fizer ver, porque para tu mostrar foste tu aqui trazido. Anunciai, pois, à casa de Israel tudo quanto tu vires. Glória a Deus. E nesse momento, queridos, com essa palavra tão assim, que veio para confirmar tudo aquilo que o Senhor acabara de me mostrar. E ali eu cessei aquele momento, fiquei exatamente assim, com meu coração a suspirar diante do Senhor. E ali, depois que passou todo aquele momento, eu descansei, né? E fiquei aguardando o Senhor me dar uma disposição para que eu pudesse estar compartilhando esse momento. Comecei no meu coração a dizer: Senhor, por misericórdia, Deus, confirma ainda mais a visão que o Senhor me deu. Por misericórdia, porque eu sei que o Senhor já tem falado na palavra comigo, mas, Senhor, vai tirando toda a minha insegurança. Senhor, fala mais uma vez comigo. E ali, queridos, era cuidando, sabe, como dona de casa que eu sou, cuidando dos meus afazeres e no meu coração, conversando com o Senhor. Na madrugada, eu tive uma visão, e a visão foi o seguinte: eu estava dentro de uma casa, e esta casa, né, eu olhava assim para a direita, para a esquerda, e percebi que era uma casa recém-construída, uma casa bonita, sabe, uma claridade muito assim grande nesta casa. E eu olhei para a direita, para a esquerda e vi que dentro dela não tinha objeto algum. Era uma casa como se alguém tivesse terminado de construir. E eu olhava à minha direita e via uma irmã, né, de uma determinada denominação. E eu admirava a casa por ser ela espaçosa, tão nova. E admirava porque eu não via objeto algum dentro dela. E eu fiz uma pergunta: e de quem é essa casa? Aí eu vi a resposta aqui dentro de mim. A voz dizia: essa casa é de um advogado, ele comprou porque está noivo e vai se casar. E eu continuei, depois de ouvir essa voz, eu continuei andando pela casa. E à medida do que eu ia andando e admirando a claridade daquela casa, e observando, queridas, quando eu olhei assim para trás, eu olhei para o piso. E o piso foi algo que me chamou a atenção naquela casa, porque era um piso muito bonito. E no piso era como se fosse um granito e uns pingos vermelhos, sabe, no piso. E eu, na medida em que eu voltei a vista para dar continuidade no olhar, né, naquele momento em que eu estava olhando a casa, eu vi que a casa se estendia. A casa era ainda muito comprida. E, de repente,
eu já estava, queridos, fora da casa, assim, como que eu estivesse na porta de entrada da casa. E diante de mim agora um prédio muito bonito, um prédio grande, bem novo. E eu dizia, e esse prédio é o quê? Aí essa irmã, né, que estava dentro da casa comigo, ela disse, isso não é o prédio da OAB? Né? E quando eu olhava direitinho, via homens assim, de paletó, fora, não estavam dentro do prédio, eles estavam fora andando, agora todo uniformizado, sabe, o paletó impecável, eles andando, eu vi eles andando. E a visão terminou exatamente aí. E quando de repente eu acordo, né, dessa visão, depois dessa visão, eu acordo do sono, acordo mesmo, como o Senhor havia me acordado. Tenho certeza disso, depois da visão, o Senhor me acordou. E eu disse assim, Deus, isso sem abrir a minha boca, porque era madrugada. Eu disse, Deus, o Senhor sabe que eu não tenho agora, nesse momento, nenhuma condição, Senhor, de me levantar para orar, nem para compreender, Senhor, esta visão. E ali eu virava para um lado, virava para o outro, assim, a cabeça, e não consegui dormir. E passaram-se cerca de mais ou menos 40, 50 minutos. E depois disso, eu me levantei, eu vi que eu tinha já um pouco de forças e eu me levantei, queridos, e me pus de joelhos e fui orar ao Senhor. Fui orar ao Senhor naquele momento, porque eu lembro que na hora em que eu acordei, meu corpo estava como que febril. Sabe quando a gente tem aquela febre reumática, que os ossos doem? Eu estava assim, me sentindo dessa forma. Só que depois de um espaço, né, eu me levantei e realmente fui fazer a minha oração ao Senhor e me levantei e fui para uma rede que estava ao lado. E logo que me deitei, queridos, nessa rede, o Senhor trouxe a nitidez de toda aquela visão. O Senhor disse assim para mim, falando claramente comigo, no meu coração, em alto e bom som. O Senhor disse, o noivo é Jesus. A casa, como na visão dizia, essa casa é de um advogado. O advogado é Jesus. A casa é a eternidade, a casa que o Senhor tem preparado para a sua igreja. O noivo é Jesus, que está noivo com a sua igreja e que vai se casar com a sua noiva. Então, queridos, depois o Senhor me disse, o piso não é tinta, não são pingos de tintas vermelhas. Ali são as gotas do sangue do Cordeiro com o qual ele comprou a sua noiva. Então, a casa é exatamente o que Deus tem preparado para nós. Eu dizia, Senhor, e o prédio da OAB? E o Senhor falou para mim, o que é OAB? Eu disse, Ordem dos Advogados do Brasil. Ele disse, pois Jesus, ele virá para julgar com justiça. Ele virá para julgar com justiça. Então, foi mais uma vez para mim a confirmação, né? O noivo é Jesus, o advogado é Jesus, que comprou a casa, né? Para casar com a sua noiva, que é a igreja. Então, eu glorifico ao Senhor, porque Ele está nos avisando acerca do seu retorno à terra. O Senhor está dando visão, Ele não faz nada sem que antes venha revelar aos seus. Então, como diz a palavra do Senhor, quem tem ouvidos ouça, o Senhor está falando, Ele está regressando, mas Ele virá buscar a sua igreja, Ele virá buscar um povo, né, que se encontra pronto e preparado para esse grande dia, para o dia do arrebatamento. E essa é a mensagem que eu preciso passar para todos vocês. Nós precisamos estar alertos, prontos, acordados, preparados para o encontro com o noivo, para o encontro com aquele que nos justifica. Jesus é o nosso advogado. Então, que a igreja do Senhor esteja pronta, adornada, preparada para o encontro com
o seu noivo. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.